Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí, estudante primeiro ano da NASA. Olha só, eu sei que vocês aí também estão com a professora Pura nesse momento, porque, olha só, hoje a nossa aula de número o quê? Ai, é isso mesmo. Quem já observou, então, coração apertadinho, né? Assim, o nosso componente curricular de língua portuguesa, caminhando para o encerramento, não é isso? Olha, número o quê? 90. Estamos em contagem regressiva, né? Já já estamos aí chegando ao final das nossas aulas do componente curricular de língua portuguesa. Mas ainda não chegou, então vamos embora, porque nós vamos, olha só, para um gênero textual bem bacana. Aula 90.1, nós vamos trabalhar sobre a produção textual, esse gênero que muitas vezes eu tenho certeza que você aí não parou para pensar, mas já produziu. Ah, já sim, quer ver? Olha só, é o debate, certo? Nós vamos ver aí como é que se organiza um debate regrado ao público. Ele tem um objetivo? Nesta aula você vai aprender sobre o objetivo do debate, como organizar, tá, esse debate, qual é aí o fator importante nesse gênero textual, tá certo? Então, beleza! Vamos avançando, nós vamos aí para a nossa leitura atual. Vamos juntos? Tá preparado? Beleza, então. Olha lá, o tema é tecnologia. Tecnologia é aliada aí de professores de Rondônia em tempo de pandemia, certo? Eu gosto particularmente, né, desta temática, porque realmente Rondônia aí fez o diferencial, não é isso? Bom, durante o estado de calamidade pública, foi determinado através do governo estadual o decreto que institui ensino remoto em Rondônia. Aulas online em escolas estaduais aconteceram, né, desde março, a fim de estabelecer normas sanitárias de distanciamento social. Com isso, professores e alunos precisam se adaptar com o novo momento. As aulas remotas foram elaboradas por cada professor que se reinventou. Lousas e carteiras deram espaço para minis estúdios improvisados e o celular, né, que antes era considerado inimigo da concentração aí, né, dos discentes, virou aliado, um meio de ligação entre o aluno, entre o estudante e o professor para a troca de conteúdos diários. Mas nem todos estavam preparados para esta drástica realidade, certo? Então, e agora, né, vamos aí bater um papo rapidinho sobre essa temática tecnologia. Então, vejam só, vocês, quanto nós, professores, né, tivemos aí que nos reinventar, sair da nossa zona de conforto, não é verdade? Para que a gente pudesse aí mexer com essa tecnologia. E hoje é uma realidade, certo? Lógico, professor, aqui eu ainda não tenho, não consigo 100%. Nada é 100%, mas é devagar. Eu tenho certeza que daqui mais algum tempo nós vamos ter aí uma melhora significativa, né, nesse campo aí em relação ao uso dessas tecnologias, acesso, né, principalmente aí para melhorar aí o nosso estudo, tá certo? Mas foi uma realidade, Rondônia foi um destaque em relação ao ensino, né? Não deixou a peteca cair nessa pandemia. E aí, parabéns aqui, particular, né? Componente de língua portuguesa, parabenizando aqui também, claro, os professores e também você, estudante, que se esforçou e se esforça, né? Até hoje estamos aí e, graças a Deus, usar a tecnologia, usar o celular ao nosso favor, né, para ampliar aí o nosso conhecimento com pesquisas e produções aí por meio dessa ferramenta tecnológica, tá certo? Beleza, quer aprofundar nesse tema? Você acessa aí as redes sociais, né? Não é só Facebook, lembra da nossa conversa? Isso, agora você precisa caminhar sobre a questão da pesquisa significativa, né?
verificar o que aí é verdade, o que não, mas adquirir aí essas informações para te ajudar aí nesse momento de produção textual, tá bom? Beleza, então vamos seguindo, olha só a árvore do conhecimento, trazendo a temática da aula Produção de Texto Debate. Ei, você gostou da temática? Muito bem, é um gênero textual tranquilo, certo? Em que nós já vamos iniciar a aula falando assim, olha lá. Eita, Amadinha! Amadinha assim, chegando para você. Onde vemos o debate, Amadinhos? Um grande minuto para você pensar. Pense aí, onde vemos o debate para responder para a Amadinha? Aonde é? Onde que acontece? Ah, beleza. Tem sua resposta? Segura! Não responde agora, calma, calma. Muito bem, olha só. Então, se você já respondeu, tá aqui com ela segurada, espera para ver se realmente a sua resposta está no caminho correto, né? Onde vemos o debate? Onde acontece um debate? Aonde pode acontecer um debate, certo? Muito bem. E aqui, então, já para te ajudar a esclarecer, já fazer esse caminho, abrir aí, né, esse caminho, vamos ali, então, já observar o nosso texto imagético. Na verdade, nós trouxemos aqui, escolhemos com muito carinho, né, esta imagem que representa aí os nossos estudantes do primeiro ano em debate, em conversa, num momento aí de análise, né, sobre o que realmente essa temática traz aí a nossa realidade, esse momento contemporâneo, né? Então, é aí cada um colocando as suas ideias, né? Temos aí, vejam só, a professora no centro, né? E os estudantes aí da escola lá de Itapuã, nossos alunos do primeiro ano, certo? Compartilhando aí para vocês. Ok, então olha só, debate, ele pode acontecer na escola, em casa e qualquer outro lugar, pessoal, onde possa haver uma interação com outras pessoas, tá certo? Então, você vai debater algum tema, algum assunto, seja, por exemplo, no esporte, sobre educação, ou você mesmo com seus colegas aí estão para decidir um campeonato, um torneio aí na sua escola, na linha, né? Ou aí exatamente dentro aí mesmo da escola querem fazer, por exemplo, uma temática sobre os jogos aí de matemática. Beleza, vão se reunir, vai acontecer ali um debate, certo? Beleza. Temos aí esse gênero sendo aí, podendo ser construído oralmente, né? E também ele pode ser colocado aí exatamente com um texto, né? Utilizando uma tipologia textual, tá bom? Vamos aí então entender agora como exatamente se constrói esse debate, qual é o objetivo, tá? Lembrando que o debate é regrado aí ao público, ok? Então, seguindo, o debate regrado ao público, ele vem aí com estratégias de argumentos, né, e contra-argumentação, ok? Então, olha o nosso texto imagético. O que vocês observam aí? Vejam que nós temos aí uma mesa, né? Algo aí representando a mesa, certo? E aí o que a gente tem? A gente tem aí vários bonequinhos para identificar, fazer a leitura de que está um grupo, né? Confrontando com o outro, né, as suas ideias, tá certo? Beleza, então olha aí, não é verdade que diariamente aí passamos por inúmeras situações onde temos que expressar nossos pensamentos, nossas opiniões, nossas vontades e até os nossos sentimentos? Não é verdade? Sim, é verdade, tá? Então, dessa maneira, olha só, o debate regrado, a argumentação através da oralidade. E aqui eu quero que você já marque com essa sua canetinha aquela, né, que representa o conhecimento, que você entendeu, gravou aí na mente e no coração. Isso é subjetivo, né? Porque o aluno da NASA não grava, ele aprende, certo? Então, aqui já um ponto-chave sobre esse gênero textual. O debate regrado, ele está para a argumentação através da
oralidade, tá? Então, vamos aí aos conceitos. Veja o nosso texto imagético. Nós temos aqui, vou virar para cá para ele. Façam a leitura. Nós temos aqui, né, representando, simbolicamente, né, gente? Duas pessoas. Veja que nós temos o microfone, né, aí, utilizando recursos multimídia, tecnológicos, né, para esse debate. Beleza. Tá bom. Então, vamos ao conceito, certo? Então, nós temos aqui Costa dizendo para nós, né, baseado nesse conceito teórico, de que debate regrado, que trabalha com argumentação através da oralidade, é definido como a exposição da razão em defesa de uma opinião contra um argumento. Pois é assim que Souza define esse gênero textual, debate regrado ao público. Então, o debate, ele permite o quê? Permite expor livremente as nossas ideias, né? Mas também exige que saibamos respeitar as opiniões do outro. Porque, olha, como o nosso texto aqui está, nós vamos ter sempre aí que estar debatendo um com o outro, né? Um coloca aí a sua ideia, o outro argumenta, vem o contra-argumento, né? E sempre nesse processo. Porém, tem que ter aí a exigência do respeito à opinião do outro, tá certo? Beleza. Podemos seguir? Muito bem. Então tá, vamos lá. Debate regrado ao público, né? No debate regrado ao público, é necessário, é preciso que estabeleçam regras. Ah, tudo tem regra, né? Muito bem. Por quê? Porque senão, cada um que estiver ali debatendo, ele vai sempre querer colocar, né, a sua voz, o seu pensamento, a sua ideia, e talvez, se não tiver essa regra, não permite que o outro também exponha, coloque a sua ideia, a sua argumentação. Primeira regra, primeira dica, primeira orientação sobre o debate. Regra. O debate, ele tem que estabelecer uma regra. Também, os objetivos, né? O tempo limite para a participação de quem está com a posse da palavra. Certo? Então, um tempo aí para cada. Pois só assim se dará uma comunicação efetiva com os demais interlocutores, possibilitando o ato responsivo dos mesmos, né? E aí a gente trouxe esse apoio, tá? No pensamento aí, né, do teórico Bakhtin, sobre a questão aí dessa responsabilidade, né? Esse ato responsivo, tá bom? Então, aqui destacado para vocês, aí o que vocês podem começar a fazer aí o resumo, quem aí preferir, né, trazer aí o seu resumo da sua maneira, tá bom? Então, lembrar, tem que ter regras, mais uma vez, objetivos, estabelecer um tempo, né, para quem aí está participando e principalmente para quem está com a palavra, tá bom? Vamos embora, olha só, muito bem, diante dessas informações, vamos avançar agora, os debates mais elaborados e formais, né? Porque nós temos os debates aí informais, como a gente falou, pode até ser em sala de aula ali para decidir, né, o que temática trabalhar, ou mesmo até um joguinho, mas nós temos também, claro que é o nosso estudo, o debate aqui, que é formal, né, também, certo? E sendo formal, ele vai ser bem elaborado, tá certo? E aí, eu tenho certeza que aqui os gêneros textuais, né, esse gênero textual, ele é tranquilo para você, porque ele faz parte aí da sua realidade. Você que está na linha, no campo, né, na fazenda, no sítio, na cidade, e acompanha aí a rádio, os telejornais, não é assim? Você já ouviu, já acompanhou, em um certo momento, na sua vida, um debate por rádio. Tenho certeza que sim, olha só, né? Outro exemplo aí, em relação ao rádio, o que a gente trouxe nesses exemplos? Até a questão aí da evolução dessa tecnologia, né? Olha só, quando você está em casa
E muitas vezes você se depara com vários tipos de rádio, né? Eu tenho certeza que em algum cantinho aqui dessa nossa Rondônia, nós temos alunos que ainda escutam rádio aí, olha só, com essa preciosidade aí de modelo, né? Só para trazer um pouquinho essa observação em relação, né, à evolução aí da tecnologia. Claro, tem uns modelos de rádio de tudo quanto é modelo aí, né? E outra, a gente trouxe ali o microfone só, se você estiver vendo, aqui em cima, certo? E aí já é numa emissora, né, que convida aí os debatedores para esse momento, certo? Então, quando você escuta aí na sua rádio, eles estão em uma cabine, né, em uma emissora, fazendo esse debate, né, e transmitido aí, tá? Pelas ondas sonoras. Beleza? Tá bom. Mas será que é só em rádio que a gente já ouviu, né, esse debate, esse gênero sendo aí usado, aplicado? Não, né? Olha lá. Nós também temos debate que acontece, né, na televisão, ao vivo. E aí você, com certeza, busque na memória se você ouviu aí ou já assistiu um debate pela televisão, né? E aí, muito bem, a gente trouxe esse gênero trouxe essa imagem para deixar bem explicado, para que você compreenda, visualize, né, como esse gênero ele acontece, né, no momento aí dessa produção. Então, nós temos, olha lá, os debates aí, mais formais, eles acontecem, né, sempre como a gente passou nas eleições, né? Aí nós vamos ver também em emissoras de programa, certo? E é muito bem organizado, por isso que ele é formal, né? Tem todas as regras aplicadas. E agora eu tenho certeza que você já compreendeu essa questão da formalidade, do tempo, do respeito, né? Às ideias, ao momento que está debatendo, o que está com a palavra, observando o tempo e respeitando ali aquele momento. Então, aqui a nossa imagem, nós temos esta, né, em que você vê, ó, de um lado, né, um debatedor, do outro, lá, certo? Para cá, nós temos outro e nós temos o mediador, é o que está no meio, que faz a ponte, né, fazendo aí esse trabalho de mediar, certo? E também pela internet, como a gente deixa aqui esse outro exemplo, né? E aí a gente acompanha também, né, pelas redes, pelo rádio, certo? Dessas duas maneiras. Outros exemplos onde ocorrem também aí o debate, beleza? Então tá. Assim nós vamos seguindo agora para essa compreensão dessa estrutura intrínseca desse gênero debate, tá? Agora nós vamos ver a questão da estrutura. Primeiro, entender que o debate, né, ele vem com uma comunicação e essa comunicação ela passa a ser formal, certo? E agora eu vou pedir para que vocês acompanhem na tela, porque nós vamos falar agora dessa construção intrínseca. Sendo a comunicação mais formal, os interlocutores têm oportunidade de discutir mais formalmente, apresentando argumentos e contra-argumentos sobre algum assunto específico que seja do interesse dos que estão presentes no debate. Beleza. Tá, aqui o nosso cenário. Nós temos o mediador, né? Agora, desta vez, o mediador, ele está aqui, e aí eu vou pontuar para você, ele está, né? E os dois debatedores aqui, né? Certo? Beleza. Como ocorre esse debate? Porque lembra na primeira lâmina, nós falamos que ele tem toda uma organização, né? Se é formal, ele precisa passar aí por ter uma estrutura para poder ser seguida, ok? Primeiro, para que haja uma melhor organização, sempre tem que ter a figura do mediador. Primeiro passo da organização é isso, um mediador.
Tá, e aí você pergunta, qual a função do mediador? Ele vai comandar, né, o debate. Ele, como mediador ali, ele vai procurar manter o nível e a organização do debate, certo? E assim, olha só, os participantes, ele tem um bom embasamento teórico, porque os que foram para o debate, os que vão para um debate, não podem ir sem bons argumentos, sem ter estudado bem o tema, senão não dá certo, né? Ele precisa defender ali a sua tese, a sua ideia, o seu pensamento, né? Senão, vai passar vergonha. Os participantes, primeiro passo, têm que ter um bom embasamento teórico sobre o assunto que será discutido. Cada participante tem um tempo para mostrar sua opinião, tá? Isso ocorre para que alguns participantes sejam aí lesados. Então, é para que tenha esse equilíbrio, né? Essa equidade aí. Tanto tempo, se é 5 minutos para o debatedor aí A, é 5 minutos para o debatedor B também. Tudo aí em questão para nem ser mais para um e nem para outro, certo? Pois todos têm o mesmo tempo para se expressar, ok? E agora, qual a importância desse debate regrado? Primeiro, estamos trabalhando aqui a questão da produção textual, né, oral, e é claro também a escrita. Primeiro caso é entender que é um gênero textual que traz aí a questão do debate regrado. Tem uma estrutura, certo? E a sua utilização aí é de expressar, né, argumentos na defesa de um ponto de vista. Qual é o objetivo desse debate? Desenvolver a capacidade de expressar-se oralmente de forma organizada, clara e coerente para compreender o debate como procedimento comunicativo que exige argumentação consistente. Qual é a característica? A principal característica do debate é a oralidade, certo? Então, não é porque ali é um debate de ideias oral que tem que ser desorganizada, né? Olha só, o objetivo aqui principal, vou destacar, é que precisa ser organizado, né? Sendo oral, mas precisa ser organizado, ter aí essa fala clara e coerente, certo? Beleza, vamos seguindo. Para entender essa questão desse gênero e a importância dessa expressão oral para defender aí a sua ideia, né? Segue algumas características. E aqui, nesta lâmina, vamos trabalhar a principal característica do debate, que é a oralidade. Temos outras, mas aqui destacamos esta porque ela é a principal, certo? Então, nós temos a oralidade, né? Todos os participantes devem ter o direito, tá? Vamos lá, falar e ouvir livremente. Não se deve interromper a exposição do outro. Fala-se apenas quando for a vez. Então, todos os participantes têm o direito de, segundo ponto, expressar as suas ideias em igualdade de condições. O que isso quer dizer? Igualdade de tempo, por exemplo, certo? E também ser respeitado ao expor o que pensa. Não se deve zombar ou provocar o debatedor, por exemplo, durante a sua exposição, né? Há que ter o respeito, né? Ouvir aí o debatedor expondo a sua ideia, ok? Cada participante fazendo uso do direito do tempo, né? Corretamente. Beleza, vamos agora para a próxima característica. Os participantes, eles devem evitar
argumentos repetidos. Por quê? A fim de que o debate ganhe um bom andamento e não fique monótono. Outra característica, quando um participante contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica, o que depende apenas de um acordo entre os participantes antes de se iniciar o debate, né? Então, essa réplica é combinado antes de dar início ao debate, certo? E aqui, como quinta característica do debate, os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador, certo? Então, o mediador ali é uma pessoa que está para deixar esse debate organizado. E assim os participantes devem observar todas as normas combinadas e obedecer aí, né, atender o que o mediador solicita. Certo? Bom, então aqui apresentamos as características do debate, certo? Beleza. Vamos para agora essa parte intrínseca, né? Vamos ver aí como vamos construir esse gênero, ok? É necessário seguir aí um critério? Sim, até porque senão não temos aí essa coerência textual, beleza? Tá, mas é muito tranquilo, olha lá. Na organização de um debate, deve ser definida algumas regras. Primeira coisa, nós vamos ver aqui nessa cartela que nós temos aí, mesmo sendo um gênero com característica principal a oralidade, ele tem aí uma estrutura, certo? Então, ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? É a estrutura de todo o texto, né? Mesmo sendo aí oral, beleza? Tá bom, então é isso que nós vamos ver agora, tá? Nesta cartela. Vamos iniciar falando sobre a apresentação, né? O moderador, né? Ou seja, o mediador, que também pode ser chamado de moderador, olha aí, anota aí, outro nome para ampliar seu vocabulário, né? Sobre o debate aí. O moderador, ele faz o quê? Ele cumprimenta o público, apresenta o tema o tema que será debatido e fala de modo geral aí sobre o assunto. Primeiro momento do debate, né? Depois, vem as definições aí das normas. O moderador, ele define o número de participantes, organiza as intervenções de cada participante, determinando aí os turnos, né? Os direitos de resposta de cada um, certo? Ele é também quem procura manter a discussão dentro do tema e dos objetivos pré-determinados, né? Para não fugir aí do tema. E a conclusão, para finalizar o debate, o moderador faz uma síntese dos argumentos, né? Faz aí um resumo dos argumentos apresentados pelos debatedores, destacando o motivo do debate e agradece, né, a presença e a participação de todos. Né? Beleza? Viram só que tem todo aí uma sequência, né, de ações, certo? Muito bem, então vamos seguindo. Vamos observar agora essa construção dos argumentos e contra-argumentos, certo? Então, de olho na tela, nós vamos aqui para os exemplos. Mesmo que você aí, com certeza, está já lembrando dos debates aí que você assistiu. O argumento, ele deve existir a possibilidade de algo ser refutável, né? De você aí combater, vamos dizer assim, a ideia do argumento colocado aí em primeiro momento. Vamos ver um exemplo para a gente poder ver aí a contra-argumentação. Algumas pessoas podem defender que o Brasil não é tão próximo culturalmente dos outros países da América do Sul, apesar de estar geograficamente localizado neste continente e ser o país com maior extensão territorial dele. Algumas evidências que elas podem usar
são que falamos uma língua diferente daquela falada na maioria dos demais países da América do Sul e que tivemos uma história colonial e um processo de independência diferentes desses demais países. Ok. Esse foi o argumento, né? Beleza. Vamos agora verificar que nesse caso, né, a asserção não foi factual, pois ela pode ser contra-argumentada. E como é que a gente pode contra-argumentar, né, essa ideia? Com base em evidências. Vamos agora observar aqui a contra-argumentação. Pode-se dizer que o Brasil é sim, olha lá, né? Olha o que ele disse. Algumas pessoas podem defender que o Brasil não é tão próximo culturalmente dos países da América do Sul. Esse aí é o argumento, o contra-argumento. Pode-se dizer que o Brasil é sim culturalmente próximo dos demais países da América do Sul. Olha só, evidências. Pois existe uma proximidade e afinidade econômica do Brasil com muitos desses países. E a história recente de muitos deles é bastante próxima à nossa. Ou ainda há a possibilidade de ir mais além e levantar um terceiro ponto de vista, de que culturas são mais complexas do que simples diferenças pontuais, que envolvem processos históricos, sociais e econômicos e que existem regionalismos e culturas mais locais, que se relacionam umas com as outras de modos complexos e não absolutos. Então, aqui presente dois argumentos distintos, dois argumentos diferentes, né? Que aí podem ser contrapostos com base em evidências. Então, vejam só, que no primeiro, né, o argumento só diz que algumas pessoas podem defender que o Brasil não é tão próximo, né? Apesar de estar geograficamente localizado nesse continente e ser o país com maior extensão territorial deles, algumas evidências que elas podem usar são que falamos uma língua diferente daquela falada na maioria dos demais países da América do Sul. Então, ele coloca aí algumas evidências, né? Então, deixa aí a abertura para a contra-argumentação. E aqui vem a contra-argumentação baseada aí, certo, em evidências, né? E aí não tem como não contra-argumentar, certo? Beleza. A contra-argumentação, ou contra-argumento, é uma parte fundamental na produção dos textos opinativos, certo? Sobretudo aqueles dissertativo-argumentativos, ok? Ao contrário da argumentação, utilizada para expressar o ponto de vista do escritor, do autor, é conferir maior propriedade nos textos. A contra-argumentação apresenta ideias opostas à argumentação. Esse é o objetivo da contra-argumentação, beleza? Muito bem. Bom, passado aqui o conceito, né, a observação sobre argumentação e contra-argumentação, objetivo maior da argumentação, que é aí apresentar a ideia oposta à argumentação, vamos então agora para a estrutura, né, desse gênero textual debate, mesmo sendo oral, já falamos, precisa ter aí, seguir essa estrutura, certo? Intrínseca desse gênero textual. Então, ele tem introdução, né, que é o início lá, a apresentação que a gente viu, o desenvolvimento, que daí durante aí, o debate vão ser colocadas ideias, os argumentos, os contra-argumentos, né? E a conclusão, certo? O encerramento aí dessas ideias. E aí nós temos um moderador, nós temos um mediador fazendo toda esse debate acontecer de forma organizada, né? Limitando aí as regras, né? Aplicando as regras combinadas anteriormente, certo? Beleza.
Sendo assim, vamos entender agora essa parte que contém em cada parte dessa estrutura do texto do debate, certo? Então, vamos aí ao primeiro momento entender que a estrutura textual vem primeiro. A contra-argumentação, ela é explorada no desenvolvimento, naquela segunda parte, no desenvolvimento do texto, que é chamada antitese, certo? É ali que vai acontecer a argumentação e a contra-argumentação. Então, aqui também a gente lembra que na introdução do texto refere-se ao assunto que será colocado, a temática que vai ser debatida ali, certo? Que é chamada também de antitese. Mas, na verdade, é o tema ali apresentado, certo? E aí vem sendo aí colocados os argumentos a favor e contra também esse início da apresentação da temática, ok? Assim nós vamos ter os argumentos apresentados a favor, bem como também os contrários, né? O escritor aí do texto, ele apresenta um debate, oferecendo maior propriedade ao texto e garantindo a sua persuasão com os leitores, tá? Ou seja, a partir das ideias contrárias, né, que são aí contra-argumentos, o escritor ele vai fazer a sua proposta, que será concluída no final do texto, apresentando geralmente uma nova ideia, ou seja, uma nova tese, né? Novos argumentos aí, beleza? Muito bem, mas aí esse texto, né, ele precisa de uma linguagem. Qual é a linguagem utilizada no debate? De olho na tela, vamos aqui então acompanhar. Nós temos momento a utilizar aí essa linguagem. Olha só. Primeiro lembrar, lá do início eu disse, você pode debater em sala de aula. E aí você, se está em sala de aula, no campo de futebol, né, algum lugar mais informal, entre amigos, né, primeiro fato é observar a linguagem para ser utilizada nesse debate entre amigos, você vai verificar a faixa etária, né? É muito importante isso, certo? Outra coisa a observar é o nível de cultura ali. E também a informalidade, né? E aí, se você está entre amigos, você pode usar aí essa linguagem mais coloquial, mais à vontade, né? Porque vocês estão entre amigos, ali todos da faixa etária, todo mundo aí sabendo do tema que vão desenrolar, vão conversar, né? Argumentando e contra-argumentando tranquilo. Aí a linguagem é informal, certo? Mas, se você, vou até separar aqui, ó. Tem situações em que você vai debater e a situação ela é séria, né? Ela é formal. Então, qual é a linguagem que vai ser utilizada? A norma padrão. Certo? Muito bem. Então, assim, após colocarmos aqui a questão da linguagem usada, sendo um debate entre amigos, né? Você usa informal, em um debate formal, a norma padrão. Beleza? Vamos aqui, então, avançar sobre os exemplos dos textos em que trazem aí a temática, né? Essa discussão de argumento e contra-argumento. Aqui é apenas um exemplo, tá? O tema é o aborto. O título, a questão do aborto na adolescência. Esse aqui foi até tema já cobrado. O início que a gente falou, olha lá, apresentando a temática, né, a tese, o aborto apresenta a retirada de um feto em fase de crescimento no interior do útero que pode ocorrer de maneira espontânea ou introduzida. Com o aumento da gravidez entre os adolescentes e a legislação brasileira que não permite essa prática, torna-se essencial apresentar os principais problemas que podem envolver um aborto feito em casa ou numa clínica clandestina. Olha aí o tema, olha aí apresentado aí com os argumentos. Lá no desenvolvimento, que é a segunda parte, nós pontuamos que acontece profundamente argumento e contra-argumentos. Vamos entender agora. Dentre os principais problemas do aborto na adolescência, podemos apontar o risco que corre as mães de realizarem os abortos sem conhecimento sobre o assunto. Em alguns casos, elas podem apresentar problemas no útero e, dependendo da agressividade, pode resultar na incapacidade de ter mais filhos no futuro. Ainda que existem remédios não legalizados para a realização do aborto, por exemplo, o Citotec, muitas jovens preferem procurar uma clínica e algumas vezes realizar em casa mesmo
com objetos pontiagudos e que pode perfurar o útero ou causar problemas maiores como uma hemorragia. Na maioria dos casos, as jovens mães conseguem ter sucesso. No entanto, essa prática pode ser muito perigosa e devemos lembrar que não é permitido por lei. Assim, a melhor maneira de evitar o aborto é utilizar métodos anticoncepcionais confiáveis. Vale lembrar que no Brasil, o aborto é considerado crime, enquanto em muitos países ele é legalizado. De tal modo, melhor se prevenir que remediar, já dizia o antigo ditado. Então, argumento e contra-argumentos, né? Aí, sobre o tema aborto, vamos ver a conclusão. Além da criação de programas de conscientização para os jovens, a luta para a legalização do aborto no Brasil deve continuar. Lembre-se que, quando isso acontecer, salvaremos muitas vidas, né? Então, aí, fecha com a ideia e apresentando aí já essa tese com bons argumentos para aí se posicionar sobre o tema aborto. Para concluirmos esta aula, olha lá, aqui para você uma cartela resumida do que é esse debate, a estrutura e o que contém, o que pode ser construído a partir, né, dessa estrutura intrínseca. Então, nós temos aí o debate construído com uma introdução, né, apresentando essa temática aí, o significado, né, onde ocorre e como ocorre esse debate, certo? E a linguagem aí que deve ser utilizada. Então, para você, prontinho aí já um resumo, certo? Beleza! E assim concluímos esta aula desse gênero bacana. É isso? Valeu! Até a próxima!